Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre este assunto, nós já tivemos várias conversas sobre ele, isto não é uma coisa nova. De qualquer das formas, no ponto do processo em que estamos e da avaliação que fizemos deste documento, resulta-nos a convicção de que este decreto-lei que procede à aprovação dos estatutos profissionais da área da cultura acabou por ficar muito aquém daquilo que era esperado e de facto, havia uma grande expectativa, isso é verdade, há muitos anos. E não só, muito aquém, como defraudou as expectativas de muitas das pessoas que estiveram, de alguma forma, envolvidas mais proximamente ou mais distanciadamente, consoante o ponto de vista e o ponto de observação sobre este processo. Eu gostava de, quase que em jeito de consulta pública, embora já encerrada, deixar aqui também algumas do que são as considerações do CDS nestes 4 minutos, sobre alguns dos artigos. O primeiro tem que ver com o período de vigência inicial e a data de revisão. O diploma prevê um período de vigência inicial, que podemos dizer quase como um período experimental, não é? Que depois é reavaliado até 1 de janeiro de 2024, mas parece-nos que há muitas das disposições que aqui estão previstas, designadamente no artigo 5º, que produzem efeitos em 1 de janeiro de 2022, como dizia a Sra. Deputada Ana Mesquita, e, portanto, parece-nos que 2 anos para fazer uma nova avaliação é um tempo excessivo de aferição, por exemplo, da sua efetiva aplicabilidade ou do grau de adesão dos profissionais ao estatuto. E, portanto, se calhar era preferível, e eu percebo a boa intenção de ter um período experimental, mas era preferível encurtá-lo para poder corrigir mais cedo do que mais tarde aquilo que possa ser uma má adesão a este estatuto. Em relação ao registro, o artigo 3º, requer-se que os profissionais do setor façam uma nova inscrição e eu lembro-me que nós não estamos a tratar nem de ordens, nem de nada de corporativo que obrigue a inscrições para exercer a atividade, penso que estamos bem longe disso, percebo a necessidade de uma inscrição, mas preocupa-nos que venha a ser uma medida muito burocrática e até complicada por implicar registros adicionais e se não se simplificar o sistema de inscrição de maneira a que haja de facto uma forte adesão, volto a dizer facultativa, mas importante, isto pode ser um problema também. No artigo 5º temos esta questão central e que nos divide a todos, embora de maneiras diferentes, sobre se combate ou não, no caso do CDS a perspectiva é esta, se combate ou não os falsos recibos verdes e outras formas de precariedade. E parece-nos que a relação é de facto dúbia, embora eu percebo que é gelo fininho, mas é uma relação dúbia. E uma redação dúbia vai cair em cima de alguém mais tarde ou mais cedo. Para além disso, o preâmbulo do Estatuto diz que refere um regime próprio, vou citar, um regime próprio para fiscalização e regularização das situações que configurem falsas prestações de serviço, bem como a presunção da existência do contrato de trabalho de forma a evitar a proliferação de falsos contratos de prestação de serviço. Isto que aqui está, esta declaração de intenções, não tem nenhum reflexo depois no articulado do diploma e eu começo a ficar um bocadinho cansada de ver as intenções que depois não têm correspondência legal e depois andamos aqui num jogo de sombras sobre o que era a intenção e o que é a verdade das coisas. E para terminar, o artigo 53, que tem que ver, de resto, com o tema que marcava esta ronda, que é a segurança social, diz o diploma que a taxa contributiva para os trabalhadores independentes, incluindo os empresários em nome individual, é fixada em 30,3 e mais 25, sendo 25,2 do trabalhador e 5,1 da entidade beneficiária. Isto agrava em 3,8 a taxa contributiva dos trabalhadores independentes e aumenta o esforço contributivo de profissionais que, de acordo com o resultado do inquérito que se fez aos profissionais independentes das artes e da cultura, do ISCTE, para o Observatório Português de Atividades Culturais, têm uma atividade irregular, precária e menos protegida. Portanto, nós, dito de outras palavras mais claras, nós estamos a prejudicar mais aqueles que já estão menos protegidos e isso parece uma coisa estranha. E, portanto, a menos que o aumento desta taxa permita contribuir de alguma maneira para o financiamento da generalidade de tudo aquilo que se quer aqui proteger, não estou a ver como é que isto possa ser uma boa medida, nem sequer uma boa intenção. E terminando mesmo com o artigo 58 e com a acumulação de atividades, não compreendo porque é que neste artigo se decide não aplicar aos profissionais da área da cultura que exerçam uma atividade independente em acumulação com outra, por conta de outrem, a isenção que está prevista para todos os outros. E isto é um tratamento desigual e eu não percebo porquê, sinceramente. Porque é que se queria... Há de haver uma lógica, se a Sra. Ministra me conseguir explicar, pode ser que eu consiga percebê-la pelo menos
Não sei se não continuarei a contestá-la, mas pelo menos percebê-la. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar à fase das respostas. A Sra. Ministra em tese tem 20 minutos, mas utilizará o que entender. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu vou tentar fazer uma intervenção global sobre as questões, procurando responder a todas. Primeiro, talvez comecemos pela questão do método e do calendário. Algumas das questões foram nesse sentido e eu quero aqui voltar a recordar, senhoras e senhores deputados, que nós estamos a cumprir rigorosamente o calendário que temos, desde logo na Lei do Orçamento de Estado. Estamos, aliás, a cumpri-lo depois de termos iniciado em junho de 2020 e em setembro, outubro de 2020, desde logo, as primeiras reações terem sido que o Governo estava atrasado. Agora o Governo está adiantado, mas, na verdade, quer o atrasado, quer o adiantado, não correspondem àquilo que é o mandato que o Governo tem. E o Governo tem um mandato que está expresso na Lei do Orçamento de Estado, com a respectiva autorização legislativa. Eu recordo que isto é uma autorização legislativa e, portanto, o mandato é muito claro. Nós iniciámos o trabalho em junho de 2020, iniciámos por opção do Governo, não por obrigação da Lei do Orçamento de Estado ou de quem quer que seja, iniciámos com um trabalho com as entidades que se sentaram à mesa em reuniões plenárias e em reuniões bilaterais durante muitas horas. Foram realizadas mais de 45 reuniões com todas as entidades, quer ao nível de reuniões plenárias, quer ao nível de reuniões técnicas. E cumprimos aquilo que tínhamos dito. Até ao final do ano 2020 teríamos uma primeira base de trabalho para a elaboração do Estatuto, e em 2021, com a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado, que aprovou a autorização legislativa para o Governo legislar, foi iniciado o programa de elaboração da proposta de Estatuto. Cumprimos este calendário ao aprovar na generalidade, no dia 22 de abril, em Conselho de Ministros, a proposta e, naturalmente, abrindo à discussão pública. A discussão pública não se vai iniciar agora, Sra. Deputada. Eu acho que não é capaz de não me ter ouvido ao longo da minha intervenção. Dizer que um processo que tem 45 reuniões ao longo deste tempo e que falámos, aliás, com todas as entidades antes da reunião de 22 de abril e que depois dessa reunião foram realizadas outras reuniões durante o debate público, só mesmo o querer poder dizer algo que, por dizer, porque naturalmente não tem qualquer espécie de adesão à realidade, poder dizer algo com esse sentido. Portanto, nós cumprimos aquilo que temos sempre dito publicamente e recordo que a autorização legislativa termina no dia 31 de dezembro deste ano. E, portanto, que o nosso calendário é o calendário que temos e que, na verdade, nos parece que é um calendário equilibrado, porque o diploma do Estatuto a ser aprovado até ao final deste ano, como contamos, terá 1 ano e meio, terá 18 meses de trabalho. Nós não estamos a falar de um diploma ou de estatuto que tenha sido aprovado em 3 meses, que tenha sido discutido em 2 meses, nem sequer num ano. Nós estamos a falar de uma proposta que terá 18 meses de trabalho. 18 meses de trabalho que não são 18 meses de trabalho de gabinete, são 18 meses de trabalho com muitas pessoas. Os contributos, como já disse, foram 76 que foram recebidos e, portanto, isto é o que é o regular e é aquilo que compete ao Governo, é promover processos de audição pública e depois, naturalmente, analisar os contributos. Nós colocámos em audição pública não foi só para cumprir uma formalidade, foi mesmo para que as entidades e as pessoas que até poderiam não se ter pronunciado antes, porque naturalmente nem todas as entidades estão sentadas à mesa com o Governo, que o pudessem fazer. E, portanto, nós levamos muito a sério
o que são os processos, neste caso, de discussão pública, e estamos a analisar detalhadamente todos os contributos recebidos. E, portanto, quanto ao método, nós estamos a cumprir aquilo que é a nossa obrigação, estamos a fazê-lo de forma transparente e clara, e estamos a fazê-lo sem nunca prejudicar o que é o tempo necessário para a discussão e para a definição de soluções que sejam, como disse, equilibradas e eficazes. Quanto à questão do conteúdo, permitam-me separar duas questões diferentes, ou dois componentes diferentes do Estatuto. Por um lado, as questões laborais, que são as questões que as senhoras e os senhores deputados colocam com maior ênfase, de alguma maneira, não dando muita importância, permitam-me que o diga, de forma que me parece que não devia acontecer, àquilo que é a necessidade de proteção social a trabalhadores, a dezenas de milhares de trabalhadores que existem no setor cultural e que passarão a ter com este Estatuto uma proteção que hoje em dia não têm. E essa é para nós também um ponto muito importante. Mas no que diz respeito à questão dos vínculos laborais, para que fique claro, o nosso objetivo é o objetivo de incentivar e de promover a realização de contratos de trabalho nas suas diferentes modalidades. É isso que nós, na parte 2 do Estatuto, a parte relativa às relações laborais, nos focamos e fizemos-lo com a introdução de mecanismos que têm precisamente esse objetivo. Ao reforçarmos ou colocarmos uma presunção própria da existência de um contrato de trabalho em situações de falsos recibos verdes, é exatamente porque temos como objetivo promover a formalização, a realização de contratos de trabalho face às situações de recibos verdes, é nesse sentido que colocamos. Quando estabelecemos, aliás, uma das áreas que foram muito faladas durante as nossas reuniões e solicitadas, quando colocamos um regime próprio de fiscalização e de regularização de falsos recibos verdes, é exatamente para esse objetivo que estamos a trabalhar. Quando criamos uma taxa contributiva para as entidades contratantes, é exatamente com esse objetivo que o estamos a fazer. Quando nós fazemos um regime mais favorável de acesso ao subsídio de suspensão de atividade ou desemprego para os trabalhadores com contrato de trabalho do que para os prestadores de serviços, é com esse objetivo que estamos a trabalhar. E, portanto, no que diz respeito à dimensão laboral, para que fique claro, o objetivo é esse, é incentivar, promover e ter os mecanismos necessários para que todas as situações de falsos recibos verdes no futuro tenham condições para não existirem e existindo mecanismos para as combater, regularizar com aquilo que são regimes próprios. É também por isso que neste Estatuto, são alargadas todas as prestações sociais aos trabalhadores por conta do trem, nomeadamente contratos de curta duração, que hoje não têm a proteção na parentalidade, a proteção na doença, a proteção nas doenças profissionais, o acesso ao subsídio de suspensão de atividade. É precisamente com esse objetivo que criamos este alargamento de acesso às prestações sociais que hoje não têm e que o estamos a fazer para trabalhadores por conta do trem. Mas há um segundo objetivo muito claro neste Estatuto, menos falado aqui nestas intervenções, que é precisamente a questão da terceira componente do Estatuto, o regime social específico para o setor da cultura. E aqui, esta é uma situação que para nós é mesmo muito relevante e que eu solicito mesmo que as senhoras e os senhores deputados e todas as entidades também se concentrem nesta componente, porque esta componente é fundamental. O que nós estamos aqui a fazer com este Estatuto é fundamentalmente fazer algo que não existe hoje em dia, e não é verdade que o Estatuto não tem soluções inovadoras, pelo contrário, o Estatuto tem muitas soluções inovadoras e que tem, aliás, soluções inovadoras que serão aplicáveis apenas, insisto, aos trabalhadores do setor da cultura, não aos demais trabalhadores em todos os outros setores. Desde logo, a criação do subsídio de suspensão de atividade
para aqueles que hoje não têm qualquer proteção em situação de desemprego. Um subsídio que tem um prazo de garantia, ou seja, o acesso a este subsídio de 180 dias. Era, aliás, uma das grandes reivindicações das diferentes entidades que participaram no trabalho e que continuam a participar no trabalho, que é, temos que encontrar a forma de reduzir aquilo que é o prazo de acesso ao subsídio de desemprego, que são 360 dias, porque a realidade do setor cultural é que a continuidade é diferente de todos os outros setores, que aliás é verdade, e por isso é que temos um prazo que é metade do prazo do subsídio de desemprego. E isto significa o acesso a um subsídio de suspensão da atividade que tem o mínimo de 3 meses e o máximo de 6 meses, uma vez a cada ano, que pode ir até ao máximo de 1.097 euros de subsídio de suspensão da atividade e que, pelas nossas contas em média, terá cerca de 700 euros de valor de apoio em caso de necessidade de suspensão da atividade ou, enfim, no caso de inexistência da atividade dos trabalhadores. O subsídio, como aqui referi, de suspensão de atividade, mas prolongado durante 1 ano para trabalhadores, para pessoas que têm 55 anos ou mais. Este ponto é muito relevante, eu insisto nesta questão. Nós temos uma situação em Portugal de demasiadas pessoas que têm carreiras profissionais longas e têm carreiras contributivas muito curtas. E isso é um dos dados evidentes que saiu do relatório do Observatório de Atividades Culturais e para o qual nós temos que ter respostas, e respostas já, porque não podemos esperar pelos próximos 10 ou 20 anos. E por isso é que nós criamos este subsídio de suspensão de atividade durante o máximo de 1 ano para pessoas com 55 anos ou mais do setor cultural. Mas mais, para nós cumprirmos, ou para as pessoas poderem cumprir os 180 dias, que já sendo em si metade do que é o tempo que um trabalhador precisa para ter acesso ao subsídio de desemprego, como as senhoras e os senhores deputados sabem, ao colocarmos este mecanismo, que aliás era outro dos pedidos que nos eram feitos quando nós iniciámos este trabalho em junho de 2020, que era adaptar de outros modelos, nomeadamente o modelo francês, a possibilidade de mecanismos de conversão de remuneração em horas, era uma das principais questões que na altura era colocada como sendo muito importante em termos de legislação portuguesa. Fizemos-lo e isso significa que o cumprimento dos 180 dias, que já de si é metade do prazo normal, passa a ter este mecanismo que vai permitir aceder aos 180 dias de forma muito mais célere do que se este mecanismo da conversão de um recibo em horas para efeitos de contagem do prazo de garantia não existiria da mesma maneira. E esta, finalmente, com a possibilidade de retenção na fonte das contribuições para a segurança social. E este é também um ponto muito importante relativamente aos outros pontos que eu referi quanto a esta questão da proteção social. Nós temos que encontrar formas, todos, de forma responsável, de trabalhar para que as pessoas, os profissionais do setor da cultura, não estejam permanentemente a entrar e a sair do sistema de segurança social. Nós temos que encontrar forma de trabalhar para o futuro que carreiras longas profissionais correspondam a carreiras contributivas também longas. Este é um objetivo que nós devíamos trabalhar do ponto de vista do futuro, porque isso é a melhor garantia que nós temos, que estamos a preparar o futuro de uma forma sustentada e de uma forma a garantir que aqueles que estão neste momento a iniciar a sua vida profissional, ou já estão na sua vida profissional, mas têm ainda poucos anos, ao contrário de muitas das gerações antes deles, que terão uma situação diferente dos mais velhos. Nós precisamos de garantir que as pessoas estão dentro do sistema, que beneficiam do sistema e que são protegidas pelo sistema de segurança social, que é universal, dirigida para todos, em condições de igualdade, mas também com um regime que é mais adaptável, que é mais flexível à sua situação. E, portanto, terminando, Sra. Presidente, há duas questões que são diferentes. A questão das relações laborais
e para que fique claro, o objetivo do Governo é ter os mecanismos para que o contrato de trabalho, nas suas diferentes modalidades, seja a via face aos recibos verdes, para que fique claro, e temos mecanismos para isso. Primeiro. Segundo, que o regime de proteção social que resulte deste estatuto seja efetivamente eficaz e adaptado à realidade, porque nós precisamos mesmo de garantir que as carreiras profissionais correspondem a carreiras contributivas, porque essa é a melhor forma de nós termos de garantir que todos os trabalhadores do setor da cultura, em caso de inatividade, estão protegidos, em caso de doenças estão protegidos, em caso de parentalidade estão protegidos. E isso não é a realidade hoje em dia. Não é a realidade hoje em dia. Portanto, nós temos que perceber que é isso que também temos que nos focar. E, portanto, nós, como disse, mantemos sempre a mesma posição. O nosso objetivo é só um, é que garantir que, ao final deste processo, exista uma solução jurídica que responda a isto. A situação laboral, a precariedade e a proteção social. Mas nunca esqueçamos que entramos nisto por uma razão muito particular, que foi constatarmos que o nível de proteção social dos trabalhadores do setor da cultura é demasiadamente baixo para aquilo que uma democracia decente pode aceitar. E este é um ponto absolutamente essencial para nós e continuaremos a fazer tudo para que as soluções que daqui saiam consigam reverter essa situação, desde logo para as novas gerações. Muito obrigada.